Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Eu sou o Marcos Feijó, integrante da Fraternidade Centro Espírita Fraternidade Luiz Sérgio. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso Gotas Fraternas, que é sobre o livro Pão Nosso, e hoje falaremos sobre o capítulo 119, Ajuda Sempre. Então começa aqui com uma citação de Paulo para o Atos 21:13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Essa passagem se deu, o que originou essa citação, quando Paulo estava sendo levado para Jerusalém, para sofrer lá as suas torturas, perseguições, para dar o seu testemunho. Então os amigos, os amigos próximos que o seguiam, os cristãos de época, lá da Casa do Caminho, se aproximaram e começaram a chorar, ficaram realmente muito consternados, com a situação do Paulo. E ele, de alma serena, nos fala aqui a lição, que foi ditada ao Chico pelo Espírito de Emmanuel, que ele, na realidade, ele gostaria que tivesse companheiros vigorosos próximos dele, mesmo sabendo que esses irmãos que o acompanhavam de há muito eram pessoas muito valorosas, mas ele preferia que tivesse irmãos que já estavam sustentando de alguma forma, mas emocionalmente o sustentasse sem o choro, E aí nos passam, inclusive fala na lição que os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício, entretanto não sabiam manifestar os sentimentos de alma fiel, ou seja, ficar com a mesma serenidade que ele estava diante da situação tão complicada, E na lição nos fala que as lamentações não ajudam em nada nessas situações, nos instantes de testemunho difíceis, Até fala que quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. E aí cita também que Jesus chorou no horto quando sozinho, nunca perto de ninguém, E também pediu quando na cruz as mulheres, generosas que estavam próximo dele, que o amparavam, que cessassem das lágrimas angustiosas. E da mesma forma que ele falou para Maria de Madalena, quando ele saiu do sepulcro, na ressurreição dele, perguntou qual o motivo do pranto que ela tinha, junto ao sepulcro. Então, aí nos fala que o texto, que a lição é significativa para todo aprendiz, que somos nós, Então ele fala, se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. É óbvio que um espírito do quilate de Paulo, Jesus, que é citado aqui na lição, que são espíritos que conseguiu Jesus, que é o nosso maior de todos, aqui para o nosso planeta, o Paulo, que já conseguiu a vitória sobre ele mesmo, naquela encarnação em que ele é parado à porta de Damasco por Jesus e se transforma de Saulo depois em Paulo, o maior divulgador do Evangelho a pé de todos os tempos, pelo que a gente vê aí na literatura. Eles já estavam com um fortalecimento íntimo muito grande e nós muitas das vezes não temos essa capacidade ainda diante de uma situação difícil de um parente, no leito de morte ou de uma situação de um acidente ou uma outra necessidade qualquer
e nós ainda fraquejamos, e nós ainda choramos, nos lamentamos. Então, o que a lição vem trazer para a gente é um aprendizado para que a gente possa entender, da mesma maneira que o Paulo, que estava lá sentenciado, que fazia parte do processo dele, né, da encarnação dele, né, depois de todo o trabalho brilhante de divulgação do Evangelho, fazia parte do programa. E então, também nós, espíritas, que entendemos o princípio, o conceito da reencarnação, de como acontece a evolução nossa, né, na Terra e no mundo espiritual, nós precisamos também já nos fortalecermos e como fala que eles são, ao invés de nós entrarmos em desespero e soluçarmos à beira lá da dificuldade, né, nós temos que nos aproximar e estender a mão. Então, em muitos casos, nós teremos aí situações extremamente difíceis que vão se nos apresentar através dos parentes, dos amigos ou até nós mesmos que podemos provocar alguma situação muito lamentável, e nessa hora não adianta ter lamentação. É como uma grande amiga que foi chefe do resgate, né, esse resgate aí do SAMU, e eu falava para ela, como é que funciona? Você chega lá, o cara está acidentado, todo estrupiado, ou vai lá num lugar que houve um assalto, foi baleado. Ela falou assim, para mim, o meu trabalho é socorrer. Eu não posso chorar, eu não posso ficar, mesmo que depois eu tenha que descarregar isso de alguma maneira, né? Mas então a gente se prepara para atender qualquer um, né? Seja parente, posso chegar lá a ser um parente meu que está num acidente. Eu não vejo quem é culpado, quem não é. O meu trabalho é socorrer, que dá para fazer um paralelo com essa lição. Então vamos procurar nos disciplinarmos, porque isso é um exercício de aperfeiçoamento em nós mesmos, e nas horas mais difíceis que nós tivermos que atravessar, em qualquer situação, seja que nós provocamos ou que chegou até nós de algum parente difícil, de algum parente em situação difícil, então nós já sabemos que a melhor solução para o caso é nós promovermos o amparo. Por isso que o nome da lição é Ajuda Sempre. Então a ajuda que nós podemos fazer é essa ajuda de apoiar e não engrossar as lágrimas, né? Piorando ainda mais a situação. Então eu entendo que a síntese da lição é essa. Muito obrigado e até a próxima.